Eu saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. E convido aqueles que puderem para pôr-se em pé. Leremos um texto no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu João Marcos, capítulo 8, versículo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou-se os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Até aí. A igreja pode assentar-se. Meus irmãos, o texto em que lemos, a época do ministério de Jesus, o povo de Israel, a nação de Israel, estava subjugada ao Império Romano. Havia naquela época uma grande quantidade de pessoas que passavam muitas necessidades. Na verdade, havia miséria no meio do povo, fomes, pestes, doenças. Essa era a condição da nação de Israel. E diz a palavra de Deus que Jesus estava num lugar deserto, e uma multidão foi atraída àquele lugar. E ele estava pregando e falando acerca do reino de Deus. E diz a Bíblia, no texto em que lemos, que aquela grande multidão, em um determinado momento, eles não tinham mais o que comer. Então Jesus dirigiu-se aos seus discípulos. Jesus começou agora a conversar com seus discípulos acerca da multidão. E Jesus disse assim: tenham compaixão da multidão. Jesus queria transferir o sentimento dele para com a multidão. Ele queria transferir aquele sentimento para os seus discípulos. Na verdade, Jesus queria que os discípulos sentissem pela multidão aquilo que ele sentia. E ele disse: eu tenho compaixão da multidão, porque estão comigo há 3 dias, e eles não têm o que comer. Se eu despedi-los assim, eles vão desfalecer no caminho, eles não vão conseguir chegar em casa. Eu quero parar por alguns instantes para que todos entendam que todos os milagres que Jesus realizou têm um caráter essencialmente profético. Isso quer dizer que nenhum milagre Jesus realizou para atender meramente necessidades momentâneas para esta vida. Todos os milagres dele têm um caráter essencialmente profético. O texto diz que onde estava Jesus, estava também uma multidão. Na verdade, esse nome, durante 2000 anos, sempre atraiu multidões. As multidões giram em torno desse nome. E é natural que seja assim, porque a Bíblia diz
que este é o nome que Deus, o Todo-Poderoso, nos deu, em quem devamos ser salvos. A Bíblia diz que debaixo do céu, este é o nome que é uma dádiva de Deus para o homem. É natural que as pessoas se reúnam em torno deste nome. É natural que este nome, o nome excelso de Jesus, atraia multidões. Porque o que este nome e o que ele pode fazer, ninguém faz. Aquilo que ele realiza em favor do homem, ninguém realiza. Aquilo que ele tem para fazer na sua vida, na minha vida, ninguém jamais poderia fazer. Mas ele faz. E é por isso que ele atraiu no passado multidões. E ele continua atraindo multidões. No decorrer da história da igreja, em 2000 anos, ele atraiu multidões. Multidões foram a ele. E a coisa mais impressionante nesse texto é que depois daquela multidão ouvi-lo falar, porque não há nada mais glorioso do que ouvir falar. Na verdade, quando o evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, é um evangelho onde ele está vivo e ele fala. O evangelho em que ele não fala, um cristianismo onde ele não fala, esse cristianismo está muito distante da pátria celestial. O cristianismo hoje tomou um rumo diferente. O cristianismo dos nossos dias é um cristianismo muito voltado para as coisas desta vida, meramente para as coisas desta vida. E toda a mensagem de Jesus, ela tinha um caráter profético, porque ela tratava não apenas desta vida, mas daquilo que há de mais importante para o homem, que é a vida eterna, que é uma vida plena na presença dele. Esse nome te atraiu hoje. Não por acaso você veio à igreja e você veio atraído por um nome que é sobre todo nome, um nome que é uma dádiva de Deus. Esse nome te atraiu, assim como também um dia me atraiu. E a palavra de Deus diz que Jesus olhou para a multidão e ele conseguia ver além daquilo que todos viam na multidão. A coisa mais impressionante na Bíblia é como Deus enxerga o homem. Deus enxerga o homem de uma maneira muito diferente como nós enxergamos. Nós conseguimos apenas visualizar a aparência, e pela aparência nós julgamos, e pela aparência nós determinamos isso ou aquilo, nós dizemos quem a pessoa é e de qual é a situação dela. Mas ele não. Ele vê aquilo que ninguém vê, ele enxerga aquilo que ninguém enxerga, porque só ele pode fazer também o que ninguém faz. Quando Jesus olhou para aquela multidão, ele olhou e dizendo assim: eles não têm o que comer, eles estão com fome. Jesus enxergou neles aquilo que os discípulos não conseguiam enxergar. Ele disse assim: eu estou com meu coração, se voltou para eles em compaixão, porque eles estão famintos. Jesus estava dizendo algo extraordinário. Ele disse: o que eu estou enxergando neles, vocês não estão enxergando. Eu estou enxergando neles uma necessidade que não é vista pelos olhos dos homens, mas eles precisam de atender a esta necessidade. A coisa mais maravilhosa, irmãos, é entendermos uma coisa: realmente eles estavam num lugar deserto, mas Jesus estava com eles. Eu quero te dizer nesta noite, a primeira coisa é que você pode até estar num lugar deserto, mas se Ele estiver presente, não há o que temer. Se Ele estiver presente, a necessidade haverá de ser suprida. Você pode até estar passando por uma luta, mas se Ele estiver presente, a luta vai ser revertida em bênção. Eles estavam no deserto, mas Jesus estava ali. Você pode estar na prova, mas Ele está ali. Você pode até estar desempregado, mas Ele está aqui. Você pode estar passando necessidades e lutas dentro da sua casa, mas Ele está aqui. E se Ele está aqui, toda necessidade que existe, ainda que os homens não percebam, mas Ele tem poder para saciar, Ele tem poder para atender as nossas necessidades. Esse é Jesus. Esse é aquele que olha para você diferente das pessoas como te olham, porque Ele vê o que ninguém vê. Ele vê uma necessidade que ninguém enxerga. E a coisa mais extraordinária é, Ele sabia há quanto tempo aquelas pessoas estavam com Ele. É impressionante. Ele disse assim: eles estão comigo há 3 dias. Eu fico imaginando quando Ele olha para cada um de nós, irmãos,
Ele olha para um e diz assim: eu sei que você está comigo há tanto tempo. Eu sei que você aqui chegou a menos tempo, mas eu sei há quanto tempo você está comigo também. Eu sei há quanto tempo também a sua casa está comigo. Eu sei há quanto tempo sua esposa está comigo. Porque eu contei cada instante, cada minuto que você passou na minha presença. Eu contabilizei cada instante que você esteve comigo. Todos os momentos que nós estamos com Ele estão registrados por Ele. Ele estava dizendo assim: todo instante que o homem passa comigo, eu registro. Está registrado no céu, irmão. Está registrado seus joelhos dobrados. Está registrada a sua oração. Está registrado sua vida de comunhão. Está registrada a sua entrega. Está registrado todos os instantes em que você esteve com Ele. Ele olhou e disse: eu sei que eles estão comigo há 3 dias. Alguns aqui que ele olha e diz assim: ele está comigo há 30 anos. Aquele está comigo há 40 anos. Aquele chegou há pouco tempo, tem 1 mês só de convertido, está comigo há 1 mês. Mas Ele sabe há quanto tempo cada um de nós está com Ele. Ele é perfeito. Nada passa desapercebido aos olhos dEle. Nem a nossa necessidade, aquelas as quais ninguém vê, e nem o tempo que nós passamos com Ele. Estão comigo há 3 dias, e eles não têm o que comer. Há uma necessidade no interior de cada um deles. E se eu os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho. Ele nunca despede ninguém vazio. Se você foi atraído nesta noite por esse nome, eu posso te afirmar com toda a convicção que a Bíblia me autoriza a ter, que Ele não vai te despedir vazio. Ele vai atender as suas necessidades. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai vir em teu socorro. Os discípulos olharam e eles perguntaram assim: mas nós estamos no deserto, quantos pães seriam necessários para atender essa multidão? O olhar dos discípulos era sempre para aquilo que era visível, e o olhar de Jesus era sempre para aquilo que ninguém via. Na verdade, Jesus estava dizendo assim: eu não vou atendê-los com aquilo que vocês veem, eu vou atendê-los com aquilo que vocês não veem. Você vai ser atendido não é por aquilo que as pessoas estão vendo, é por aquilo que ninguém vê, é por aquilo que ninguém sabe. Jesus estava dizendo assim: eu vou operar um milagre. O que eu vou realizar na vida desse povo chama-se milagre. Eu vou satisfazer a necessidade deles com milagre. Eu não vou satisfazer as necessidades dele com aquilo que são os recursos humanos, materiais. Não. Eu sou diferente de todo mundo. Eu não atendo ao mundo, eu não atendo ao povo. Eu não atendo aqueles que se voltam para mim. Eu não atendo como as pessoas atendem. O que eu vou atendê-los é com milagre. Você entrou na igreja hoje e a palavra é para você. Este nome te atraiu, e Ele conhece aquilo que vai no seu interior que ninguém conhece. Ele sabe como você entrou por aquela porta. Ele sabe quais são as nossas angústias, as nossas necessidades, e Ele está dizendo: eu vou suprir todas elas. Eu vou atender todas elas. Mas de que maneira? De que maneira eu vou operar um milagre? Eu sou Deus de milagre. Eu não sou Deus que usa os recursos desta vida, não. O que eu uso ninguém vê, porque o que eu vou fazer para saciá-los é milagre. Meus amados, é isso que nós viemos buscar nesta noite: o milagre de Jesus. Fomos atraídos por esse nome, e o que nós precisamos é do milagre de Jesus. E eu quero encerrar a mensagem dizendo uma coisa. Eu disse que todos os milagres de Jesus têm um caráter profético, todos. Não é por acaso que neste milagre, antes de Jesus operar um milagre, Ele vai dizer: eles estão comigo há quantos dias? Quem se lembra? Há quantos dias? 3. Ele morreu, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: eles estão comigo há 3 dias,
Essa expressão é profética para dizer o seguinte: eles estão comigo, porque eu morri e eu ressuscitei por eles. Eu morri e me entreguei na cruz do Calvário pelo pecado deles, mas eu ressuscitei para ser o Senhor da vida deles. Morte e ressurreição de Jesus. E ao final Jesus diz assim: eu não posso despedi-los para casa, porque se eles forem assim, eles não chegam em casa. O hino que nós cantamos, o último hino, fala de uma morada. E Jesus fez uma promessa dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu quero que aonde eu estiver, estejai vós também. Jesus estava dizendo assim: o milagre que eu vou operar na vida deles é para eles chegarem em casa, meu Pai. Sabe por que Deus vai operar milagre na sua vida? Para você chegar em casa. Porque em breve nós chegaremos em casa. E se Ele não operar o milagre hoje, nós desfalecemos no caminho. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe do que nós precisamos. É por isso que Ele está dizendo: se eu não alimentá-los hoje, eles não chegam em casa. Mas nós vamos chegar em casa. Nós vamos chegar em casa. A casa celestial nos aguarda, a pátria celestial nos aguarda. A igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai chegar em casa, é uma igreja alimentada com a palavra de Deus. Sabe por que nós vamos chegar em casa, irmãos? Sabe por que nós não vamos desfalecer no caminho? Porque Ele nos alimentou com a sua palavra. A igreja que Ele salvou, Ele morreu e ressuscitou por esta igreja, e Ele está dizendo: agora eu vou alimentá-los. Depois de tê-los salvo, e depois de tê-los ressuscitado para a justificação deles, agora eu vou alimentá-los para eles chegarem em casa. Esse culto é um culto onde Ele está alimentando. Ele vai alimentar cada um aqui, irmão. Você entrou necessitado da bênção, Ele vai atingir exatamente a sua necessidade. O milagre de Deus vai suprir a sua necessidade. Para quê, pastor? Para você chegar em casa. Porque em breve nós chegaremos. Em breve nós chegaremos em casa. Nós somos como peregrinos em uma terra distante. Nós estamos aqui como andarilhos, mas em breve o nosso tempo vai se encerrar aqui. E quando o tempo se encerrar aqui, chegou a hora, chegou o momento de entrarmos na nossa casa. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus diz assim: eu fui preparar morada para você. A morada está preparada, irmão. O problema para chegar nela é desfalecer no caminho. E eu quero encerrar dizendo aqui uma coisa: a palavra dele para todos nós aqui nesta noite é: Ele não quer que você desfaleça no caminho. Há um caminho que a igreja está trilhando. Nesse caminho você não pode desfalecer. As lutas virão, as lágrimas poderão correr dos seus olhos, os momentos difíceis poderão nos cercar, as enfermidades poderão abater o nosso corpo físico, as portas poderão se fechar, mas nós não desfaleceremos, porque Ele nos alimentou com a sua palavra. E é pelo poder do milagre que Ele realizou em nós que nós temos uma certeza: vamos chegar em casa. Irmão, você sabe que dia glorioso vai ser esse? O dia de chegarmos em casa. Lá não há tristeza, lá não há dor, lá não há lágrimas, lá não há morte, só a vida, só louvor, só adoração, só a glória. A glória, se estaremos cercados com a glória, nos uniremos a todos os seres celestiais para adorá-lo, e nós diremos: Ele nos salvou, mas Ele também operou um milagre. Ele sabia que a minha estrutura era pequena, Ele sabia que a minha condição era pequena, e que se Ele não operasse o milagre, eu não chegaria em casa.
Ele conhece a estrutura de cada um de nós, irmãos. Ele sabe a hora certa de estender a mão. Ele sabe a hora certa de te alimentar. Ele sabe a hora certa de te erguer. Ele sabe a hora certa de te consolar. Ele sabe a hora certa de te corrigir. Ele sabe a hora certa de te tomar pelas mãos. Ele sabe até a hora certa de tomar nos braços, quando você não suporta mais andar. Para quê, pastor? Para eu chegar em casa. Se eu os despedir assim, eles vão desfalecer no caminho, porque alguns vieram de longe. Tem gente que Deus trouxe para a igreja, mas veio de longe, viu? Veio de muito longe. Estava longe, estava lá distante de Deus, apartado de Deus. Estava lá no pecado, se embrenhando no pecado, no lamaçal, na lama, no lodo. Ele sabe de onde Ele te trouxe. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe que você não tem força para chegar em casa, e é por isso que Ele vai operar um milagre. Mas Ele sabe também de onde você veio. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus tremendo, poderoso, misericordioso é esse, que olha para nós e diz: você veio de longe, mas eu consegui te trazer. Você veio de muito longe. Você estava tão preso nas amarras do pecado, você estava tão distante. Tem gente que veio de longe, irmão. Eu sei que na igreja tem gente que veio de mais perto, mas tem gente que veio de longe, viu? Tem gente que vem muito longe, muito longe. E o Senhor te trouxe. Ele traz gente de longe, Ele traz gente de perto. Mas fato é que o objetivo dele operar um milagre é só um: para você chegar em casa. Em breve chegaremos. E eu gostaria de encerrar este culto dando glória, porque a morada que aguardamos, a morada que aguardamos não é feito de tijolo. A morada que aguardamos não é rua de paralelepípedo, nem é rua de asfalto. A morada que aguardamos, nós entraremos pisando nas ruas de ouro, e entraremos na morada celestial, porque os portais da glória se abrirão para receber a igreja. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor que resgatou a igreja. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória.